A maldição da lei. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas capítulo 3, verso 10. Em primeiro lugar, precisamos lembrar as palavras do apóstolo Pedro. Ele escreveu que em todas as cartas de Paulo há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Segundo Pedro capítulo 3, versos do 15 ao 16. Certamente é o que acontece com uma boa parte das interpretações teológicas do texto de Gálatas capítulo 3, verso 10. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo deixa claro em algumas de suas muitas cartas a importância da santa lei de Deus. Ele mesmo escreveu: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos capítulo 3, verso 31, capítulo 7, versos 12 e 22. Seria, pois, uma contradição pensar que Paulo ensina que a lei de Deus foi abolida, ou mesmo que aqueles que a obedecem estão debaixo de maldição. Em terceiro lugar, precisamos entender que os escritos de Moisés tratam de leis distintas, como a lei civil, Êxodo capítulos do 21 ao 22, a lei cerimonial, Levítico capítulos do 1 ao 4 e a lei de saúde, Levítico capítulo 11. Todas elas foram escritas em um livro chamado de Livro da Lei ou Lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, verso 26, Gálatas capítulo 3, verso 10, Hebreus capítulo 10, verso 28. Há também que se falar da lei moral, conhecida como os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos do 3 ao 17. Saber isto é sumamente importante, pois o apóstolo Paulo escreve sobre estas leis em suas diferentes cartas. Em quarto lugar, Gálatas capítulo 3, verso 10, menciona que a lei de que Paulo trata foi escrita em um livro. Esta informação é precisa, pois nos permite entender que esta tal lei não é a lei moral como muitos julgam. Por quê? Porque a lei moral de Deus foi escrita com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra e colocada dentro da Arca da Aliança. Êxodo capítulo 31, verso 18, Deuteronômio capítulo 10, versos do 1 ao 5. Diferentemente da lei escrita por Moisés em um livro e colocada ao lado da Arca da Aliança. Deuteronômio capítulo 31, versos do 24 ao 26. Em quinto lugar, precisamos descobrir de qual lei do livro da lei o apóstolo está tratando. Para isto, estudaremos Gálatas capítulo 3, versos 19 e 24. No verso 19, Paulo fala de uma lei que foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente. No verso 24, ele fala que esta lei serviu de aio ou tutor para conduzir a Cristo. Em verdade, esta não pode ser a lei moral, pois ela não foi adicionada por causa das transgressões, mas as transgressões foram adicionadas por causa dela. Romanos capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 13, capítulo 7, versos do 7 ao 8. Reitero também que não é a função da lei moral conduzir o povo a Cristo, mas sempre foi a função de Cristo conduzir seu povo a ela. Certamente, Paulo fala da lei cerimonial. Ela foi adicionada para expiar as transgressões. Ela consistia de ordenanças da carne, baseadas em comidas, bebidas, diversas ofertas, sacrifícios de animais, ritos de purificação, dias, meses e anos, impostas até ao tempo oportuno da reforma, isto é, até que viesse o descendente, que é Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 16, capítulo 4, verso 10, Hebreus capítulo 9, versos do 10 ao 14, capítulo 10, versos 1, 8 e versos do 10 ao 12. Ela era uma sombra, isto é, apontava para Cristo e seu sacrifício, bem como para o seu sacerdócio. Hebreus capítulo 9, verso 11, capítulo 10, verso 1 e Colossenses capítulo 2, versos do 16 ao 17.
Como exemplo, os cordeiros que eram sacrificados diariamente, conforme a lei cerimonial escrita no livro da lei, Números capítulo 28, versos do 3 ao 4, eram uma sombra de Cristo. João capítulo 1, verso 29. Ademais, em Romanos capítulo 10, verso 4, Paulo escreveu que o fim desta lei é Cristo. A palavra fim aqui usada vem do vocábulo grego telos, cujo sentido é finalidade, objetivo. Assim, a finalidade ou objetivo da lei, especialmente da lei cerimonial, é Cristo. Desta maneira, a lei cerimonial ajudou aqueles que existiram no passado, sempre os conduzindo à fé naquele que um dia viria e morreria por eles para expiar-lhes os pecados. E em sexto lugar, um dos pontos centrais das discussões de Paulo sobre este assunto era a justificação. Gálatas capítulo 3, verso 11, capítulo 2, verso 16. Muitos dentre os judeus que ainda não haviam crido em Jesus acreditava que a justificação se dava por obras desta lei, como sacrifícios, ofertas e ritos. Por este motivo, continuavam guardando esta lei. Todavia, Paulo ensinava que a justificação era pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Por isto, Paulo disse: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas capítulo 5, verso 4. Paulo sabia que aqueles que continuavam nas obras da lei invalidavam o sacrifício de Cristo, visto que continuavam com sua fé nos sacrifícios que não podiam remover os pecados. Hebreus capítulo 10, versos do 11 ao 12. E, desta maneira, decaíam da graça. Além disso, eles se punham debaixo de maldição, pois não conseguiam guardar toda a lei. Gálatas capítulo 3, verso 10. Finalmente, cuidado com os falsos profetas e seus falsos ensinamentos. Todo ensinamento que nega a lei de Deus não procede de Deus. Irmãos, concluo com as palavras do apóstolo Pedro, que diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Segundo Pedro, capítulo 3, versos do 17 ao 18. Amém.